Em 2015, o Discord anunciou um total de 100 milhões de mensagens já enviadas por seus usuários desde a data de sua criação. E tudo isso usando apenas um réplica set do MongoDB, onde os campos Channel ID e Created Yet, por serem os campos mais utilizados nas queries e ordenação, foram criados como um índice para melhora da performance. Em 2016, o Discord anunciou de 100 milhões de mensagens enviadas por dia. Era possível continuar apenas com essa réplica set desse MongoDB? E a resposta era não. Nesse momento, a memória RAM do MongoDB já não estava aguentando mais a quantidade de dados e o tamanho dos índices, e a latência começou a se tornar imprevisível. E a solução seria migrar os dados para uma outra base de dados. E a segunda pergunta é: qual? Para isso, a primeira coisa que eles precisavam fazer era entender os padrões de uso dos seus usuários. E o primeiro padrão de uso identificado foi que as leituras são randômicas. Com features como menções, mensagens fixadas e busca por mensagens, nem sempre as queries são feitas para buscar as mensagens mais recentes, mas muitas vezes por mensagens aleatórias e randômicas distribuídas no meio dessas mensagens. O segundo padrão de uso foi que a relação entre leitura e escrita era de 50-50, ou seja, metade das operações eram operações de escrita, enquanto a outra metade eram operações de leitura. O último padrão de uso identificado foi a diferença entre canais do Discord. Ao mesmo tempo que possuíam canais com 1, 2 mensagens na semana ou no mês, existiam aqueles canais que enviavam milhares de mensagens no dia. E a solução encontrada foi Cassandra. Cassandra pode ser descrito como um Key Value Store, onde o primeiro key faz menção ao partition key. Cassandra é dividido em várias partições e um dado ele está presente em apenas uma dessas partições, e isso é feito para uma melhora de performance. Imagina que você tenha um banco de dados com 1 milhão de mensagens e você precisa varrer esse 1 milhão de mensagens para encontrar uma mensagem específica. Agora imagina que você tenha 4 diferentes partições com 250 mil mensagens em cada uma delas. A sua busca por uma mensagem específica fica 4 vezes mais rápido, a ponto que você tenha 4 vezes menos dados em uma partição. Mas a pergunta é: como eu sei em qual partição está o meu dado? E aqui entra a partition key. Cada partition tem uma key, que é o identificador único daquela partição. E a ponto que eu busco um dado numa partição, por exemplo, a partição 2, a minha busca é direcionada apenas para aquela partição e as outras são ignoradas. A segunda key é o clustering key. O clustering key faz referência ao dado dentro de uma partição, que ele precisa ser único e pode ser ordenado crescente ou decrescente. Para o caso de uso do Discord, eles decidiram usar o partition key como channel ID e o clustering key como message ID. Então, para cada um dos canais existentes no Discord, existe uma partição contendo as mensagens daquele canal. Assim, a busca de mensagens específicas de um canal só precisa ser feita dentre as mensagens daquele canal e não de outros canais, com apenas uma informação adicional em relação ao Message ID. O Message ID utiliza o formato Snowflake desenvolvido pelo time de engenharia do Twitter. Esse formato Snowflake ele é inteiro, único e ele faz referência à data de criação. Utilizando o ID é possível identificar qual foi a data de criação daquele ID. Então, voltando ao caso de uso do Discord, vamos, por exemplo, da busca de uma mensagem com o ID 456 no canal 123. O primeiro passo feito é a identificação da partição, e isso é feito utilizando o Channel ID como partition key. Dentro da partição temos as mensagens, e utilizando a Message ID é possível identificar a mensagem específica desejada. Então o time de engenharia do Discord começou a migrar os dados do MongoDB para o Cassandra, até que eles receberam um warning de partição muito grande. Então eles precisavam dividir uma partição de um canal que era muito grande em diferentes partições. E isso só foi possível porque o Cassandra suporta chaves de partição compostas, ou seja, é possível identificar uma partição por mais de uma variável. Neste caso, eles passaram a utilizar, além do Channel ID, um outro campo chamado Bucket. O Bucket é um campo incremental e inteiro, que à primeira vista parece ser aleatório, mas ele não é. Esse Bucket faz a identificação de uma partição a ponto que cada partição armazene apenas 10 dias de mensagem. Assim, eles conseguiriam dividir uma partição de um canal em diferentes partições, e isso é feito utilizando o valor do bucket. Multiplicando este valor por 10 dias, que tem um timestamp de 840 milhões, você obtém um timestamp referente a uma data de quando aquele bucket se inicia. E as mensagens criadas a partir dessa data serão armazenadas nesse bucket, assim para todos os outros buckets.
Voltando para o exemplo, vale lembrar que esses números foram usados apenas como exemplo e que o Message ID é um Snowflake ID. Assim, quando identificado pelo Channel ID que a partição é dividida em diferentes partições, é possível extrair a data de criação daquela mensagem pelo Message ID e conseguir identificar em qual das partições aquela mensagem está. Com isso, eles conseguiram migrar todos os dados do MongoDB para Cassandra e conseguiram um ótimo resultado com uma latência de leitura e escrita muito baixa. Até que em 2022 o Discord anunciou mais de 1 trilhão de mensagens já enviadas pelos seus usuários desde a sua data de criação. E aí alguns problemas começaram a aparecer. Neste momento eles tinham 177 nodes do Cassandra, com aproximadamente 4 terabytes cada. Cada nó é responsável por algumas partições, e essas partições são aleatórias e podem ser tanto canais grandes quanto canais pequenos. E no momento em que milhares de usuários fazem requisições para buscar as mensagens de um canal grande, cria-se uma pressão nesse nó específico e a performance deste nó cai. Além disso, por ser construído em Java, o Garbage Collector do Cassandra estava aumentando muito a latência das requisições. E isso afetava também o usuário de um canal pequeno em que a partição fazia parte desse mesmo nó. O mesmo problema acontecia durante as operações de rotina, como a compressão dos dados. O Cassandra comprime seus dados para melhora de performance periodicamente, mas essas compressões também estavam criando muita pressão, diminuindo a performance dele durante essas operações de rotina. E a solução encontrada pelo time de engenharia do Discord foi novamente migrar o banco de dados agora do Cassandra para o ScyllaDB. O ScyllaDB é um banco de dados retrocompatível com o Cassandra, porém escrito em C++. Por isso a promessa de melhora de performance, e principalmente para o time do Discord, a não presença do Garbage Collector. Mas apenas a substituição do Cassandra pelo ScyllaDB não resolveriam todos os problemas que eles estavam tendo. A requisição de milhares de usuários para o ScyllaDB também poderia criar uma pressão em cima dele e causar a mesma queda de performance. Para isso, eles precisavam melhorar a arquitetura das suas requisições para o banco, e a solução encontrada foi, ao invés de fazer a requisição direto para o banco de dados, a requisição seria feita para um novo serviço que eles criaram em Hub, chamado Data Service. Esse serviço é responsável por receber as requisições dos usuários e fazer as queries no banco de dados. Mas assim que uma mesma request seja feita por um outro usuário simultâneo, essa requisição não seria feita 2 vezes no banco de dados. O Data Service é responsável por identificar que essa request já foi feita, fazendo com que a segunda request espere a resposta da primeira e distribua essa resposta para as 2 requisições, fazendo uma única query no banco. Além disso, eles utilizavam o Channel ID da request como roteamento para as diferentes instâncias do Data Service. Assim, todas as requests feitas para o mesmo Channel ID iriam para a mesma instância do Data Service, reaproveitando as requests. E requests com IDs diferentes poderiam ser direcionadas para outras instâncias. Com isso, eles conseguiram fazer a migração do Cassandra para o ScyllaDB a uma taxa de 3.2 milhões de mensagens por segundo, o que durou 9 dias de migração. Com isso, eles conseguiram diminuir de 177 nodes do Cassandra para 72 nodes do ScyllaDB, fizeram com que 99% das requests antes resolvida entre 40 e 125 milissegundos a serem resolvidas em 15 milissegundos, e que 99% das requests de escrita, que antes eram de 5 a 70 milissegundos, serem resolvidas em 5 milissegundos.